mandando não comprar bolsa de valores. 2025 não é ano de comprar bolsa de valores, não. O negócio é provavelmente sair da bolsa de valores. Que catso eu tô fazendo nessa bolsa? Assim, é óbvio, vou vender. Mas pode ser que, se de fato toda essa catástrofe que está se pronunciando aconteça, preços, né, continuem se deteriorando, tá? Por enquanto, o que a gente tem é uma expectativa muito ruim. O exemplo, qual ação a Luiz talvez olharia com mais atenção para 2025, no primeiro semestre de 2025, se a ação caísse, digamos assim, quase tudo, a gente não olhasse uma empresa no positivo. Eu vi que ela postou lá nos stories, inclusive, comentando um pouco daí dessa semana também, duas notícias que ela viu, que eu sei que chamou a atenção, mandando não comprar bolsa de valores. 2025 não é ano de comprar bolsa de valores, não. O negócio é provavelmente sair da bolsa de valores. Inclusive, Lu, esses dias olhando redes sociais essa semana, por conta das quedas ali, tinha gente até postando passaporte para sair do Brasil com medo, inclusive achando que tudo aqui talvez vai quebrar e todas essas decisões e dólar. Como é que você está vendo o cenário atual, antes da gente falar de 2025? O que é que você está vendo até agora? João Paulo, muito boa noite para todos vocês. Pessoal, é o seguinte, primeiro de tudo, né, esse aqui não é qualquer pregão, este aqui é o último pregão de 2024, e nem se a gente tivesse escolhido a dedo, a gente teria escolhido um momento tão oportuno para a gente fazer essa live aqui juntos, tá? Primeiro, porque ontem foi uma demonstração grátis, vocês tiveram uma demonstração aí do que é comprar ao som dos canhões, né? Então, se você passa aí ao longo da sua trajetória por uns 5, 6 pregões desse daí, você não vende, e vou além, se você tiver caixa e você compra, meu amigo, você muito provavelmente passou no teste, pá, carimbo investidor, né? Agora, é fácil falar isso, né? Vou falar fácil, claro, a pandemia foi um momento muito difícil, foi muito desafiador, mas é fácil você continuar na bolsa com uma taxa de juros a 2%. Agora, você tomar essa decisão, ver seu dinheiro derretendo, né? Se colocando no lugar das pessoas, ver o seu dinheiro derretendo, você tendo uma taxa pré-fixada a 15% ali de bandeja, é muito difícil, né? Porque essa é a decisão imediata. Você olha para o seu home broker, você olha para a sua tela, você vê um negócio negativo, sendo que você poderia estar muito bem na tranquilidade da renda fixa, e aí você começa a se perguntar: que catso eu estou fazendo nessa bolsa? Assim, é óbvio, vou vender, e aí eu recupero o prejuízo, em 2, 3, 4 anos eu recupero o prejuízo, assim, tranquilo. Então, toda vez que nos perguntam, né, Van, poxa, eu vejo tanta gente falando de dividendo, será que essa não é uma estratégia que já está ultrapassada e que está todo mundo fazendo, portanto, ela não é, ela já é 100% eficiente, portanto, já não mais funciona? Não. Ontem a gente teve a resposta, não. Muitos têm vontade, pouquíssimos, e vocês que estão aqui nessa live são grandes privilegiados, que eu tenho certeza que estão colocando o jeito Barsi de investir em prática, tá, pessoal? Então, primeira consideração que eu queria fazer, você que está aqui, parabéns, passou num dos testes aí. Segundo, se a gente voltar para as matérias lá do final de 2023, em que imperava, né, um otimismo, nossa, implacável, né? A gente tinha uma trajetória, uma expectativa de trajetória de taxa de juros para baixo, né? Abaixo da casa dos 2 dígitos. A gente tinha dólar ali na casa dos R$ 5. A gente tinha uma taxa de juros convergindo aí para 2026 para a casa dos 8, 7%. A gente está falando de 12 meses atrás. Vejam como a narrativa, como o sentimento, como a expectativa deu assim cavalo de pau 360 e a gente já está falando de dominância fiscal. Então, as coisas aqui se deterioram muito rápido, mas também com uma rápida intervenção também melhoram muito rápido, né? Então, nós somos um país de extremo que quando você faz a média, a gente fica oscilando ali entre uns 6,5, 7,5, nunca é 10, nunca é 2, mas sempre passa de ano, né? Então, isso aqui é Brasil, é assim que funciona, né? Então, você tendo isso em mente, você tendo uma estratégia muito bem definida, sabendo que, vez ou outra, isso vai acontecer, esse tipo de lambança, né? A gente mesmo criar a nossa própria crise, são coisas comuns na história da nossa macroeconomia, você começa a meio que entender onde é que você está navegando e, claro, começa a navegar com um pouquinho mais de tranquilidade.
É normal sentir ansiedade? Com certeza é normal sentir ansiedade, né? Quando for assim, se já torrou o caixa, já acabou com o seu aporte do mês, fecha o home broker, sentiu ansiedade, abre um site de relações com o investidor, veja a história da empresa, o que ela faz, para quem ela vende. Se for uma fábrica, poxa, veja as fábricas lá estão de pé, né? Continuam em atividade, enfim. Então, esse é um método que é simples, mas em pregões como o de ontem a gente vê que não é tão fácil de se fazer consistentemente e é por isso que pouquíssimos de fato chegaram lá. É possível? É. É provável? Não. Né? Muito por esses cenários de muito sobe e desce que a gente vê por aí. Mas é possível e, obviamente, a gente sabe que é uma trajetória difícil, mas não precisa ser uma trajetória solitária, né, Van? Então, por isso que a gente tem os cursos, por isso que a Inclusive, gente tem o aplicativo, né? Então, é nesses momentos que a gente vê a importância de andar com outras pessoas, não só mais experientes, mas outras pessoas também que vivem de dividendos, já fazem isso há muito tempo, né? E você está num ambiente em que as pessoas querem a mesma coisa, os mesmos objetivos que você, né? Então, em momentos como esse, viu, pessoal, é que vale a pena e eu faço propaganda dos nossos produtos mesmo, porque tem qualidade, é gente que sabe o que faz, é gente que não só fala, mas vive disso. Então, isso faz toda a diferença para você ter uma estratégia bem consolidada e para você ter resultados aí a longo prazo, né? tem um ponto bem importante até para complementar o que você estava falando e você estava dizendo, eu estava fazendo praticamente uma retrospectiva 2024 muito rápida. Em setembro, outubro mais ou menos, começou a se falar muito do rally de alta do índice Bovespa. Você dá um Google aí, você vai ver que vários portais grandes na área de investimento estavam falando do índice Bovespa encerrar o ano de 2024 com 140 mil pontos, até 160 mil será o rally de alta. Aí veja, né? A gente não pode nem se apegar a uma narrativa, talvez extremamente. Que a gente não fica olhando o índice Bovespa, mas nem uma narrativa extremamente positiva, olhando para projeções, isso, aquilo, outro, se apegar muito a isso. E também a gente não pode se apegar, como a gente viu nas últimas semanas, a um cenário extremamente pessimista. Porque dentro, claro, a preocupação com a questão fiscal que a gente está vendo, a preocupação com a questão cambial, com a responsabilidade, inclusive, do governo com relação à questão das contas públicas, a crise que a gente viu ultimamente foi muito mais de confiança, né? Então o mercado meio que perdeu aquela confiança. Mas o que eu estou querendo dizer é que, olhando para o tema, inclusive, do pregão, que é o que esperar de 2025, e eu estava olhando justamente aqui o monitor do pagamento parcelado da Vibra Energia, Petrobras, por exemplo, e de tantas outras empresas que vão executar pagamento, olhando pela plataforma, inclusive, do AGF, né, de janeiro de 2025. Então, veja, essa crise de confiança que a gente está vendo mais agora, e toda a temporada de balanço, que inclusive o Rafael Rato, que é o analista aqui do AGF, acompanhou toda essa terceira temporada de divulgação de balanço, que encerrou agora praticamente de outubro para novembro já. A gente viu grandes empresas apresentando excelentes resultados. E quando eu olho para a tela, Luiz, eu vejo lá a Aurea Energia abaixo de R$ 10, eu vejo um Bradescão, né, com um preço extremamente descontado, como a gente está vendo ultimamente. O próprio Santander, um banco que eu concordo com a palavra do executivo, não está hoje refletindo o real valor do banco, por exemplo. Então, se você olhar todo o cenário, é uma janela muito forte de oportunidade. E digo mais, de recebimento de proventos. A própria Caixa de Seguridade pagará ali até data com agora janeiro de 2025. Então, até vou perguntar o que é que o João espera de 2025, a Loísa, o que é que ela está entusiasmada com o ano de 2025, mas eu, pelo menos, eu sei que vai ter todo esse ruído, toda essa questão que a gente está vendo no ano de 2024, é aquela história, os velhos problemas, eles não vão sumir em 2025, eles vão estar lá, mas eu acho que vai ter uma janela muito forte de oportunidade e de dividendo, dinheiro também caindo na conta. João, o que é que você espera do ano de 2025, olhando para o cenário Brasil, para as empresas com relação à Bolsa de Valores, e como um contexto de modo geral, o que é que você faz um balanço? O contexto que eu vejo é o seguinte: existem muitas empresas hoje, e as pessoas se pegam muito pelo índice, né? Que é Uhum. uma ponderação ali de várias empresas, enfim, vários segmentos.
E o que eu enxergo são os projetos aos quais eu estou inserido. E tanto é que o fato de eu estar inserido em projetos aos quais muitas vezes um movimento de queda me abre uma janela de oportunidade, não me preocupa no sentido de que realmente eu vou ter, além das oportunidades, eu vou estar comprando bons projetos a preços mais acessíveis. Porque realmente esses ralis de alta, eles acabam também, as pessoas esquecem que o extremo com os dois lados, ele estica muito para cima e estica muito para baixo. O problema é que muitas vezes as pessoas fazem os movimentos na hora contrária. Então, ela compra quando está muito alto e depois ela acaba vendendo quando está muito baixo, que não deveria de ser a postura, né? Se você pensar um pouco pela lógica, não deveria de ser. Então, para 2025, o que eu enxergo é que nós vamos ter muitas oportunidades por conta desse cenário, dessa questão fiscal, a taxa de juros alta, isso aí é um fato, né? E isso eu estou falando no sentido de que a taxa de juros ela é mais alta, principalmente para os pequenos negócios, né? Para a gente que é microempresário, enfim, esses sofrem mais. As maiores empresas, às vezes, elas conseguem até fazer captações no exterior, enfim, ter um acesso a um custo de capital um pouco mais baixo. E dito isso, existem empresas que também elas acabam lucrando com essas situações cambiais, empresas exportadoras que podem lucrar bastante. Bancos saem muito, eles acabam sendo grandes vencedores nesses momentos, porque banco no Brasil é uma coisa, não é banco do Brasil, tá? É banco no Brasil, no geral, ele é um grande vencedor, seja quando a economia está boa, seja quando a economia está ruim. Energia elétrica nós vamos continuar consumindo, empresas de saneamento, outras mais, outras menos, telecomunicações, porque a vida vai continuar seguindo, né? O país tem bons projetos que podem ser executados, e obviamente que a nossa a grande preocupação que nós devemos de ter é de buscar realmente esses projetos a preços acessíveis. Lu, e você, o que é que você está com o rostinho todo iluminado de 2025? Talvez deve estar aí animada com o que a gente está vendo agora de janela enorme de oportunidade. Ô, Van, eu vou reforçar aqui o que eu sempre falo para vocês: Botox é melhor. Aliás, dividendo é melhor que Botox. Assim, ó, você sai pele renovada, né? Então, amanhã cai dividendo para mim de Petrobras, maravilha, mais um fluxo de caixa aí para já reverter para compra de ações se os preços continuarem interessantes, muito provavelmente continuarão interessantes, mas olhando para 2025, né, obviamente, guardadas as devidas proporções e entendendo aquilo que eu disse de que o cenário muda muito rápido, eu vejo dois cenários aí, eu acho que um deles, inclusive, o Anderson Luiz de Assis até falou sobre isso, eu não consigo colocar aqui, mas está às 18h12. O maior medo do pessoal é as empresas não darem tanto lucro assim, ou até mesmo segurarem os dividendos por conta de um cenário ruim. Anderson, eu acho que é justamente por aí, tá? Por enquanto, o que está acontecendo? A gente está antecipando um cenário que ainda não aconteceu. Mas pode ser que, se de fato toda essa catástrofe que está se pronunciando aconteça, claro que isso impacta os negócios, se impacta o lucro, impacta a base do dividendo, se impacta a base do dividendo, pode ser que temporariamente isso venha a acontecer. Outra hipótese que também pode acontecer é as empresas ficarem um pouquinho mais na retranca, optarem por pagar um pouquinho mais de dívida, fazer esse esforço, e segurar para ver como é que vai vir o ano de 2026. Segurar tanto investimentos, prioridade por pagar dívidas, né, para diminuir o serviço da dívida. Então, são todos movimentos bastante prováveis, tá, para 2025, mas lembrando, são movimentos temporários, né? A gente sempre gosta de olhar a média dos últimos 6 anos, né, em comparação ao projetivo, porque são dois indicadores que juntos conseguem te dar essa visibilidade do que está caro, do que está barato, qual é a sua margem de segurança, né? Mas, de novo, as coisas aqui mudam muito rápido, né? Então, você se certificando de que os bons negócios que você tem na carteira de fato são bons negócios, de que você entende o que você está comprando, por que você está comprando, te dá muito mais segurança de você apertar o botão caso os preços, né, continuem se deteriorando, tá? Por enquanto, obviamente não tem como a gente prever o futuro, mesmo que seja para os próximos 12 meses. Por enquanto, o que a gente tem é uma expectativa muito ruim e um micro
né, um bottom-up ainda muito positivo, quer dizer, a simetria entre o que realmente os ativos valem, né, para o que eles estão custando a preço de tela, ela está muito grande, né? Então, portanto, está cheio de coisa aí abaixo do preço teto médio, abaixo do preço teto projetivo. Então, eu concordo aí com o JP, eu acho que 2025 vai ser um ano de muitas oportunidades, se Deus quiser, né? É um ano da gente colocar tudo que a gente aprendeu em prática, né? Se você ainda, inclusive, se você ainda está enrolando, pensando se vai tomar essa decisão ou não, este é o momento de você fazer um curso, se especializar, começar a acompanhar aqui com mais afinco, nem que seja as lives gratuitas aqui do AGF, para você ter uma estratégia, para você não se desesperar no momento do aperto, que é justamente quando você tem que ter coragem de apertar o botão e fazer o seu aporte, tá, pessoal? Então, acho que 2025 vai ser um ano um pouquinho mais de retranca, em que as empresas não vão estar fazendo grandes planos mirabolantes, aguardando um pouquinho do que a conversa para 2026 deve ser bastante antecipada no ano que vem, né? Então, acho que essas especulações de quem se candidata, né? Quem vai ser quem vai ser o potência, será que é Lula ou não? Será que é Tarcísio ou não, né? Então, eu acho que todas essas discussões vão ser antecipadas, mas sempre muito importante a gente tentar desvencilhar o que é boataria, o que realmente importa, que é a qualidade das empresas e o preço que a gente paga, tá bom? Vamos pegar umas perguntinhas aqui? Eu vou aproveitar a audiência excepcional, eu sei que a Luísa tem, inclusive, aí um comunicado a fazer de maneira oportuna, mas eu vou cutucar vocês com a coisa do Sérgio aqui que ele perguntou. Eu sei que vocês não têm bola de cristal, a gente não tem como adivinhar, esse é o último pregão aqui do AGF de 2024, mas eu vou lançar um negócio. Se por acaso, se esse cenário de queda, de volatilidade na Bolsa, ele permanecer para 2025, e a Luísa, ela vai abrir lá a carteira dela, né, e vai dizer, poxa, minha carteira hoje está tudo em queda. Qual é a ação, se a Luísa pudesse escolher, né, não precisa dizer preço nem nada, quer dizer assim, poxa, tá uma delicinha esse preço aqui, gente, é imperdível. Exemplo, meu sonho, um Banco do Brasil, menos de R$ 20. O exemplo, qual ação a Luísa talvez olharia com mais atenção para 2025, no primeiro semestre de 2025, se a ação caísse, digamos assim, quase tudo, a gente não olhasse uma empresa no positivo. Depois vou perguntar ao João Paulo. Putz, Van, assim, ô Sérgio, complicada a sua pergunta, porque se eu responder qualquer coisa aqui, assim, eu vou emitir um atestado de picaretagem aqui para você, porque eu de fato não sei. Como eu vou dar uma de Itaú, tá? Com todo respeito, eu adoro o pessoal do Itaú, eles são fantásticos, mas ontem saiu uma reportagem no Valor bem interessante dizendo menor alocação em 8 anos em bolsa, você tem que vender, o máximo que você pode ter em carteira é 4% e tende a piorar. Beleza. Basicamente, venda. Isso no pregão de ontem. Hoje, sai outra matéria, também do Itaú, provavelmente outro representante, alguém com uma outra opinião, mas representando a instituição, dizendo, olha, se qualquer coisa que a gente está prevendo aqui, quer dizer, se houver algum outro discurso um pouquinho mais conservador, que deu uma guinada e alguém mostra alguma preocupação fiscal, a bolsa pode subir 30%, sabe? Então, quer dizer, a gente precisa se decidir, pessoal. Ou é para vender, ou é para comprar, ou você está otimista, ou você tá pessimista, né? Então, se você for parar para ler tudo que tem por aí, né, e ficar se influenciando a cada headline, a cada manchete, assim, você vai ficar maluco, né? Você vai ficar maluco. Então, eu vou, para manter a minha reputação, minha boa reputação aqui perante vocês, eu digo o seguinte: eu não sei se o que a gente está vivendo aqui hoje é a melhor oportunidade, mas vocês só precisam saber que é uma boa oportunidade. Lembra, preço teto está aqui, as ações estão operando aqui. Se mês que vem elas estiverem aqui, continuam sendo uma boa oportunidade. Se tiver aqui, ainda dá para comprar. O problema é se elas estiverem aqui, em cima do preço teto. Aí sim começa a ficar arriscado, porque o seu potencial de upside é menor e o seu potencial de você garantir os 6% ao mínimo em dividendos ao ano é reduzido. Então, é isso que vocês têm que se preocupar, não o preço que vai estar amanhã, qual é o preço que vai estar em 2025. Eu acho que tem muitas coisas aqui de tela que é difícil eu virar e falar, putz,
difícil a gente ver isso aqui em 2025 de novo. Não tem como afirmar, porque não é assim que funciona o mercado, mas a gente tem preços aqui extremamente atraentes, inclusive vou só, não vou citar nomes, vou citar nomes apenas daqui a pouquinho no nosso pregão fechado, que é, temos uma empresa de energia aqui que está com Datacom. Mais óbvio do que isso, assim, eu não sei se fica, né? Então você tem abaixo de preço teto e com MDI extremamente favorável, né? MDI, inclusive, para os próximos 3 meses aí favoráveis, né? Então, vou me eximir e vou dar essa resposta, tá? Esse aqui, olha que coisa linda, né? Essa aí é a carteira do nosso Barciano aí, lembrando, uma carteira fictícia. Então aqui você tem tudo que você precisa para ser um bom investidor, né? Você faz as suas metas, você acompanha o seu fluxo de renda, todas as datas importantes. Tem também a nossa área educacional lá, que é onde você pode acessar, inclusive, o nosso pregão AGF fechado, tá? E na comunidade, daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai soltar um artigo que o Barsi escreveu essa semana. Tá bom? Então, se você quer fazer parte lá da família AGF, a família dos jacarés, acesse o novo aplicativo do AGF, a Evolução, e você pode experimentar por 30 dias grátis, sem você precisar colocar dado nenhum de cartão de crédito. Experimenta, tenho certeza que você vai gostar. Depois você coloca o seu cartão de crédito, se você quiser continuar com a gente. Então, Paulinho está passeando aí pela área do educacional. Mostra pro pessoal aí para onde a gente está indo, Paulinho. Ali, ó, live fechada 25/7, tá bom? Então, a gente espera vocês